Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist Sci.Hands-On do canal Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e no episódio de hoje da playlist Sci.Hands-On eu vou apresentar para vocês uma nova funcionalidade que foi lançada na versão 9.3.0 do Cypress, que é a funcionalidade Select File. Então, para explicar um pouco para vocês, eu vou passar pelo changelog do Cypress. Então, a gente pode ver que na versão 9.3.0, na lista de funcionalidades que foram adicionadas, foi adicionada a nova funcionalidade Select File, que serve para a gente simular a situação de selecionar um arquivo num campo input, né? Um input do tipo arquivo, né? E a gente pode fazer simulação como coisas de drag and drop, de tipo tentar simular arrastar um arquivo para esse input. E essa funcionalidade ela substitui a necessidade de um plugin que antes era necessário, que era o plugin Cypress File Upload, beleza? Então aqui tem a documentação completa da funcionalidade Select File, com todas as opções que são possíveis de serem utilizadas, e eu vou mostrar para vocês algumas delas. Eu deixei links na descrição do vídeo para todos os conteúdos que eu estou mostrando para vocês. Então, para o changelog, para a documentação, tem um guia de migração. Se você utiliza o Cypress File Upload para migrar do Cypress File Upload para o comando nativo do Cypress, o Select File, né? O Cypress File Upload, por exemplo, é um plugin que eu ensino no curso de testes end-to-end com Cypress. Então, se você fez o curso de testes end-to-end com Cypress da escola TAT, você pode agora seguir o guia de migração que está na descrição do vídeo aqui também para começar a utilizar o Select File. Além disso, o time do Cypress lançou um blog post explicando como que funciona o Select File, com alguns exemplos e tudo mais, bem legal. Também está na descrição do vídeo esse conteúdo. E aí, a gente vai olhar hoje para esse projeto aqui que eu criei para vocês, para ti, na verdade, que é um projeto exemplo para demonstrar o uso do Select File, beleza? Eu estou com esse projeto aberto aqui no meu computador e eu vou dar uma passada aqui pela estrutura básica desse projeto, beleza? Então a gente tem o package.json, onde eu tenho scripts para executar os testes tanto em modo interativo com side2.open, tanto quanto em modo headless com npm test. Eu estou utilizando a versão 9.3.1, que foi lançada logo depois da 9.3.0. Nessa 9.3.1 teve correção de bugs. No arquivo cypress.json, coloquei as configurações de que eu não estou utilizando plugins file, nem support file, então coloquei essas duas propriedades como false para não precisar ter esses arquivos no meu projeto de testes automatizados. E aí na pasta Cypress eu estou utilizando somente fixtures e integration. Beleza? Em fixtures eu tenho uma fixture example.json, que é um objeto JavaScript, e example.txt, que é simplesmente um arquivo de texto. Beleza? Esses arquivos são arquivos que eu vou utilizar junto com a funcionalidade Select File para selecionar esses arquivos no teste automatizado. E a aplicação que a gente vai testar é basicamente esse HTML aqui, que no body simplesmente tem um label dizendo Select a File, e tem um input do tipo file, que aceita múltiplos arquivos, beleza? Então, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu estou com o Cypress em modo interativo aberto aqui, eu vou rodar os testes antes, só para você ter uma ideia de como é que é a aplicação em teste. Então, a aplicação em teste nada mais é do que essa telinha aqui, com um label Select a File. Você, a princípio, iria pressionar aqui, escolher um arquivo do seu computador, e aí, depois de selecionado, ele vai aparecer o arquivinho ali, como, por exemplo, example.json, beleza? Então, a gente tem testes aqui que seleciona um arquivo, que seleciona um arquivo simulando drag and drop, que seleciona um arquivo usando uma fixture que foi dado um alias anteriormente, que seleciona múltiplos arquivos e que seleciona múltiplos arquivos simulando drag and drop, beleza? Então vamos lá, vamos olhar para cada um desses testes agora. Então na pasta integration eu criei um arquivo chamado selectfile.spec.js, o qual tem
uma test suite, que é a nossa describe, escrita sci.hands-on select file, beleza? Então, é basicamente a descrição da minha test suite. E aí, essa test suite, ela executa essa função que executa o before each e todos os testes que eu tenho aqui dentro. No before each, eu basicamente executo um sci.visit para visitar o index.html, que é esse index que eu mostrei para vocês agora mesmo, que é essa aplicaçãozinha aqui, beleza? E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 testes. Um deles está sendo pulado e eu já vou falar para ti por quê. Então vamos olhar para o primeiro e o mais simples de todos. Então vou colocar aqui para executar somente esse, e aí a gente tem ali o arquivo sendo selecionado. Então o que a gente está fazendo? A gente está utilizando o sci.get para selecionar um elemento input do tipo file, e aí com a funcionalidade select file a gente está passando aqui o caminho do arquivo que a gente quer fazer o select. Diferente do plugin Cypress File Upload, onde a gente podia simplesmente passar o nome do arquivo e ele ia automaticamente buscar das fixtures, no select file você tem que passar o caminho completo. Então aqui eu estou passando Cypress Fixtures example.json. E aí eu já estou encadeando a partir desse select file um ponto dentro para verificar que o arquivo realmente foi selecionado. Então aqui eu estou encaminhando e isso aqui me retorna, né? Esse cara retorna o que esse mesmo sci.get retorna, né? O sci.get retorna o input, o select file continua retornando esse mesmo input, daí eu posso encadear um ponto dentro e chamar uma função onde eu recebo o input como argumento e eu posso fazer uma verificação de que o nome do primeiro arquivo desse primeiro input é igual ao arquivo que eu fiz o select. Então, por exemplo, só para ficar mais claro, aqui eu vou colocar um console.log desse input para tu entender o que está acontecendo aqui, e daí eu vou abrir o DevTools. E aí a gente pode ver aqui, vamos limpar e executar de novo. E aí esse aqui é o input. Se a gente olhar, retornou só 1, então a gente está pegando o 0, que é o primeiro. No 0 a gente está pegando a propriedade files. O files a gente pegou o primeiro, que é o 0, e o nome dele é example.json, que é exatamente o arquivo que a gente tentou, que a gente fez o select aqui. Beleza? Então isso que esse teste está fazendo. A gente pode fazer também a simulação da seleção de um arquivo simulando um drag and drop. Eu, sinceramente, não vi assim ainda muita aplicabilidade para isso daqui, mas a gente pode simular. Então a gente, além de passar o arquivo, pode passar como segundo argumento um objeto, o qual tem a propriedade action com o valor drag and drop, e a gente pode fazer a mesma verificação. Então se eu colocar aqui um ponto only, a gente vai ver a execução propriamente dita. A gente não vê nada de drag and drop acontecendo, mas por detrás dos panos o Cypress está simulando que esse arquivo, em vez de estar sendo selecionado como se o usuário estivesse clicando aqui, selecionando o arquivo, é como se o usuário estivesse realmente arrastando o arquivo para cima do input, o que iria adicionar o arquivo no input, beleza? Então é basicamente utilizar o select file passando além do primeiro argumento o arquivo, um segundo argumento um objeto com a propriedade action com o valor drag and drop, entre aspas, simples ou duplas, beleza? Depois a gente tem esse arquivo aqui que a gente está pulando, e a gente está pulando ele porque eu descobri um bug quando eu estava testando essas funcionalidades. Então eu vou mostrar para ti aqui a implementação do teste. Na documentação oficial da funcionalidade Select File, ele fala que você pode fazer o import de uma fixture. Então, estou fazendo o import da fixture example.json, que é essa fixture aqui dentro, beleza? Estou passando o encoding null, que é exatamente como é solicitado na documentação oficial, e estou dando um alias para essa fixture de example file. Podia dar o nome que eu quisesse, já que o nome é example, resolvi dar o nome de example file. E daí eu pego o meu input do type file, e aqui, em vez de eu passar o endereço, o caminho completo do arquivo, eu poderia passar o alias. E na verdade, eu posso passar o alias. Só que o problema é que daí ele não estava, nesse bug que eu abri, o input realmente não está persistindo. Então assim, se a gente colocar aqui, em vez de
.skip um ponto .only, você vai ver que esse teste ele vai falhar, né? Então, ele vai falhar, porque apesar de ele estar selecionando o arquivo, se a gente olhar aqui antes e depois, o arquivo está sendo selecionado, mas não está aparecendo aqui o example que eu estou esperando que apareça. Então, está vindo nada no valor quando deveria vir ali o example. Então, eu abri um bug para essa funcionalidade ser corrigida. O bug está na descrição do vídeo aqui também, é esse bug aqui, número 19803, onde eu coloquei aqui a descrição do problema, o comportamento desejado, né? O teste para reproduzir esse problema, que é exatamente esse repositório que eu estou te mostrando, a versão, uma screenshot da falha aqui, e o legal, uma screenshot da falha, e o legal é que a Jennifer ela já assignou essa issue para Blue Winds, já foi automaticamente colocado um label de que essa implementação tem que ser feita. A Blue Winds já comentou aqui que isso vai ser corrigido na versão 9.4.0 e ela já criou um pull request para essa correção, e esse pull request está na descrição do vídeo também aqui, explicando o que foi feito com a parte já da revisão de código aqui. Já houveram as aprovações necessárias para esse pull request, então já houveram 3 aprovações aqui, 3 pessoas diferentes revisaram o código da Blue Winds e todas elas aprovaram essa correção. Para mais detalhes da implementação, você pode vir aqui na aba Files Changed e ver exatamente os testes que foram adicionados para essa correção, além da correção propriamente dita. Não foram muitos arquivos modificados, foram 5 arquivos só, se eu não me engano, exatamente 5 arquivos, né? E não foi muita, foram 47 linhas adicionadas e 2 removidas, então não foi uma modificação muito grande. Bacana ter podido contribuir com a correção desse bug. Então, na versão 9.4.0 a gente vai ter essa funcionalidade funcionando. E aí, visto que isso daqui não está funcionando, eu deixei esse teste como skipped, né? Como eu estou pulando ele. Porém, olhando para o code review ali desse pull request, eu descobri uma forma de fazer isso funcionar, um workaround, né? Uma gambiarra para a gente poder fazer isso funcionar, onde eu estou passando aqui, estou chamando a minha fixture, passando encoding nu e dando um alias para ela de example file, e aí quando eu passo aqui o select file, em vez de eu passar como uma string o arquivo que eu quero, ou o alias da minha fixture, eu estou passando um objeto para o select file, que é uma das opções demonstradas aqui na documentação. Deixa eu te mostrar aqui. Na documentação a gente pode ver que a gente pode passar um arquivo e options, um array de arquivos ou um array de arquivo e options. Na verdade eu não estou vendo aqui onde é que tem, aqui tem a opção passando um objeto inteiro. Então aqui eu estou passando um objeto onde eu posso passar o contents, que é a referência para o meu alias, ou poderia ser o caminho completo também, e aí eu passo o file name. Se eu não passo o file name, eu tenho exatamente o mesmo problema, né? Então, se eu colocar aqui um ponto .only, eu não passar o file name, a gente vai ter exatamente o mesmo problema. Mas eu posso dizer, não, o file name é example.json. E aí, se eu deixo, ele vai funcionar direitinho, e daí ele está selecionando o arquivo corretamente. Então, por enquanto, esse aqui é o workaround, enquanto esse bug não é corrigido, beleza? E aí, depois disso, a gente tem também os dois últimos exemplos, que são quando eu quero selecionar mais de um arquivo. Então eu posso passar para o select file um array de arquivos. Então aqui eu estou passando um example.json como primeiro item do array, e como segundo item do array o example.txt, que é esse outro arquivo aqui. Eu poderia estar passando mais de um arquivo, estou passando só 2, só para demonstrar. E daí na minha verificação eu posso verificar que o input files 0.name é igual a example.json, e o file 1.name é example.txt. Então, se a gente, por exemplo, colocar aqui um console.log desse input, e a gente colocar um .only nesse teste aqui, e daí a gente abrir aqui o DevTools, a gente vai verificar que esse arquivo retornou um input, esse comando retornou um input, esse input tem uma propriedade files, essa propriedade files retornou 2 arquivos. Então, o primeiro arquivo .name é example.json. O segundo arquivo, que é o arquivo no índice 1, .name, é o example.txt. Então é isso que a gente está verificando
nesse teste onde eu estou selecionando mais de um arquivo. E daí aqui aparece, em vez do nome do arquivo, aparece two files. Beleza? E por último, a gente tem a opção de selecionar múltiplos arquivos simulando drag and drop também. Então, como eu fiz antes, eu posso passar um array como primeira opção, como primeiro argumento, com os meus arquivos, e como segundo argumento, um objeto de options com a propriedade action igual a drag and drop, e daí as verificações são exatamente as mesmas. Então, se a gente botar um ponto only aqui, a gente vai ver também que ele seleciona 2 arquivos. E aí, se a gente tirar o ponto only aqui, a gente vai ver todos os testes rodando e todos os testes passando em menos de 1 segundo aí. Então, esse vídeo aqui eu trouxe para te apresentar a funcionalidade nova Select File, que você agora pode utilizar nativamente no Cypress, sem precisar mais do plugin Cypress File Upload. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam achar interessante esse tipo de conteúdo, e até a próxima. Tchau, tchau.